Boa noite a Seja. todos. Estou feliz com a presença de vocês. E qual é a pergunta que gostaria de fazer hoje? É importante perguntar. Se a gente não sabe, a gente estuda, mas é importante porque da pergunta pode se desenvolver aquilo que nós temos necessidade. Eu tenho sempre algo preparado para falar, mas eu gostaria que houvesse uma participação de vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o trabalho, sobre a doutrina espírita, sobre os espíritos, sobre a mediunidade? Saulo, pode perguntar. Araci, eu queria perguntar sobre. Durante a incorporação, foi falado que tem que prestar atenção na emoção que vem antes para conseguir dar passagem. Como faz algo assim? Porque eu tive uma crise de ansiedade essa madrugada e eu não dormi nada, tô sem dormir. Mas assim, à tarde eu consegui um pouquinho. Mas foi esquisito. Eu fiz as orações, tudo do jeito que você explicou, pedi para tirar. Senti o alívio, mas ainda sobrou o resquíciozinho, sabe? Pequenininho, que não me deixou deitar e dormir. Mas eu consegui, eu fiquei feliz, agradeci por ter conseguido. Dessa vez não ouvi nada, voz, não identifiquei não. Todo médium, ele tem que prestar atenção, principalmente o médium noviço, porque o médium noviço vai trabalhar com as emoções e sensações. Então, o que que o médium novo ele sente? Ele sente mal-estar, ele sente tontura, é dor no peito, tristeza, angústia, depressão, ansiedade, sente saudade, chora, lamenta, sem ter algo que está relacionado a ele. Simplesmente isso aparece. Ele vem até nós. Então, a hora que nós ficamos calmos, principalmente à noite, pode ser a qualquer hora, mas ocorre mais nos médios aprendizes na noite. É a hora que ele se acalma. Então, a hora que ele se acalma, ele percebe que algo diferente está junto com ele. Porque o espírito não entra dentro de nós mesmos. Nem o espírito. Em lugar nenhum do mundo, espírito entra dentro do médium. Isso não existe. O que, que o espírito passa para nós? A informação do estado em que ele se encontra. Se ele está triste, está depressivo, está angustiado, está doloroso, está com dor no peito, dor no pé. Então, esta impressão do que o espírito sente é o que ele passa para o médium. E o médium, então, interpreta aquele fluido, aquela ação do espírito e vai conversar com ele dentro daquela ação. Então, vamos supor que um espírito esteja. Você nunca teve dor nas pernas e nem dor no pé. Você anda muito bem, corre e tudo mais. Certa uma certa hora, você sente o pé extremamente dolorido, as pernas altamente pesadas, como se você estivesse arrastando seu pé cansado. Então, essa impressão, ela não é sua, porque você é uma pessoa saudável das suas pernas e dos seus pés. Então, você sabe que você sofre uma influência de um espírito e que ele pode ser um velho, pode estar com as pernas machucadas, pode estar com alguma doença grave, pode ter morrido dessa forma. Então, essa impressão é que o médium se atém. Quando ele percebe que aquilo não é dele, mas é de um espírito, ele deve evocar seu anjo guardião, sua equipe de trabalho, seus protetores e falar com o espírito. Falar. Falar mental. Se você falar, falado pode ser que alguém fale, nossa, você não está normal. Então você pode falar mental. O que você está sentindo. Eu não posso andar, é o que você está sentindo. O físico recebe os fluidos. O espírito, ele tem
necessidade de ser orientado, que é esclarecimento, doutrinação. O que é uma doutrinação? É a doutrina dos espíritos para explicar para ele que ele já morreu. Então, quando você tem um espírito próximo de você, é como um passe. Você vai pedir ao seu protetor, ao seu anjo da guarda, a sua equipe de trabalho, que transfere para o espírito um fluido curador, calmante, relaxante, que vai tirar a dor, que vai acalmar, que vai tranquilizar. Então, quando o espírito recebe, como para você fosse um alto passe, e você passa para o espírito, ele acalma, tira a dor muito rápido. É muito rápido a assistência. E o espírito, então, melhora e vai falar para você: você já melhorou? Vai dizer sim. Então, você vai dizer para ele: ó, os espíritos vão te levar, seu anjo da guarda, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser alguém que ama esse espírito. Mas por que que aquela pessoa que ama esse espírito trouxe ao médium? Porque ele sozinho não consegue ir. Sozinho ele não vai. Necessariamente ele precisa de um intermediário, que é o médium. Então, o médium esclarece o espírito, peça a um bom anjo da guarda, ou seu familiar, que o leve. Mas você precisa fazer um tratamento de cura nele, porque ele está meio perturbado, ele está dolorido, então ele ainda tem aquela confusão da morte, ele tem o mal-estar da morte, é confuso, é perturbado. Então, você que coloca um fluido curador nele, é como um autopasse. Vai pedindo para Deus e vai acalmando, vai curando, e você, médium, vai sentir a hora que ele acalma. Vai sentir que ele acalmou, passou aquela angústia, passou o medo, passou o pânico, passou a incerteza. Aí você fala: eu vou te ajudar. Agora você vai com a nossa equipe de trabalho para uma escola. Quando você retornar desse trabalho, você vai orar por você. De preferência, incorporar seu protetor. De preferência. Se não incorporar, tudo bem, mas seria o ideal. Por quê? Quando o protetor se aproxima-se do médium, ele ajuda o médium nessa autolimpeza psíquica. Ele ajuda a retirar qualquer resíduo, qualquer coisa que um médium noviço não possa tirar. Então, tem a primeira informação, a segunda, o socorro, a terceira, que é o trabalho do médium para que ele finalize o trabalho com precisão. Então, se você não incorporar seu protetor, você peça um trabalho para você de assistência, pede calma, tranquilidade, luz e fecha o seu trabalho. Trabalho se abre, trabalho se fecha. Médium nunca deve deixar um trabalho aberto. Quer dizer, socorri um sofredor, deixou aberto, vai aparecer o segundo. Ficou aberto, vem o terceiro. Ficou aberto, vem o quarto, vem o quinto. Porque o trabalho está aberto. Então, a prece. Se você fizer a prece da manhã, você abre e fecha. Se você socorrer um espírito, você abre e fecha. Se você vai fazer um trabalho de cura, você abre e fecha. Se você vai dar um passe, você abre e fecha novamente. Então, todo o trabalho tem que ser aberto e fechado. Sempre, eternamente assim. Se o médium deixar por aberto, o médium fica sofrendo consequência. O que é isso? Vamos supor que eu orei por uma criança, por uma situação de doença ou de qualquer outra coisa espiritual. Eu orei e eu não fechei o trabalho. Próximo espírito que chegar perto daquela criança, eu vou receber. Vou ficar envolvida sempre, como se tivesse um elo de ligamento.
Então, qualquer trabalho com uma criança, com um velho, com um filho, sempre tem que abrir, tem que fechar. Porque, caso contrário, você não tem paz, você vai ficar sempre perturbada, não vai conseguir ler, não vai conseguir estudar, não vai conseguir cozinhar, não vai conseguir arrumar uma roupa, você vai ficar sempre numa fase perturbada, porque é diferente a ação nossa de socorro. Mas qualquer pessoa, estou falando para nós espírita, mas qualquer médium, católico, crente, evangélico, o que ele quiser ser, um bandista, o que ele quiser ser. Se ele abrir um socorro e ele não fechar, ele vai ficar perturbado. Assim como nós, espírita, também ficamos, porque ele deixa aberto esse trabalho. Então, para fazer um trabalho de cura, tem que abrir e fechar com alta precisão. Por quê? O médium está vulnerável. Então, o médium não pode chegar e ficar, ai, vou orar para fulano, aí reza para fulano, vai andando, vai rezando, vai ali, está rezando. Você para com isso, porque você vai ficar sempre obsedada. Sempre. Obsessão simples. Você vai ficar sempre passada da cabeça, sempre em desequilíbrio, sempre zonza, sempre sem conseguir pensar, conectar. Por quê? Você está fora. Então, o que é a mediunidade? Então, nós temos o perispírito, nós estamos assim. Quando eu tenho uma comunicação, meu perispírito abre um pouquinho. Aí eu não fecho. É isso aqui, ó. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Aqui está meu perispírito, aqui está. Aí eu vou fazer uma comunicação. Meu perispírito sai mais ou menos isso daqui. Sai, observa, sente, analisa, faz o serviço e fechar é isso aqui, ó. Ajustar novamente o perispírito no nosso corpo físico. Então, aí nós ficamos una novamente. Então, se você for rezar por alguém ou por você mesmo, a hora que você fala, vou rezar por mim, seu perispírito faz isso. Absorve toda a energia do Criador. Ele vê na frente, nas costas, por todo lado. A visão da alma é assim, ó. A visão do corpo físico é para frente, tem que virar, para ver aqui, ali, tem que virar. Quando nós estamos aqui, nossa visão é assim, é na frente, nas costas, do lado, não tem um local que a nossa alma não veja. Então, quando o médium abre esse espaço, ele tem que fechar o trabalho para retornar ao corpo físico. Entenderam o que eu falei? Ficou entendido? Ficou, Isso obrigado. é muito importante. Por que que médium fica sempre, ai, ficou ruim, ai, estou ali, porque ele deixou um trabalho aberto. Então, nunca deixe um trabalho aberto. Nunca. De maneira nenhuma, se você quiser ficar normal. Aí o médium está ali, fala assim, ele começa a rezar, daí a pouquinho ele para, esquece, e o trabalho ficou aberto. Aí, daí a pouquinho, ele está zonzo de novo. Aí ele faz outro Pai Nosso. Aí ele está zonzo de novo. Aí ele não para, ele vai ficar sempre nessa situação. Então, a situação é ética. Vou rezar, chamo a minha equipe de trabalho, ajusto, faço o que eu tenho que fazer e volto. Qualquer trabalho, até a emancipação da alma, aonde eu quiser ir. É isso daqui. Então, o médium está aqui, aí ele fala, vou lá ver meu pai e minha mãe. Aí a alma, o perispírito, vai lá no Rio de Janeiro, olha o pai dele, ora, ajuda e retorna e fecha. Sempre assim, sempre assim. O que hora que você fecha, você pode ter ficado com o fluido daquela pessoa que você foi lá até lá. Aí o médium tem que orar por ele, pedir a retirada, a autolimpeza psíquica, a retirada de todo o fluido que ficou. Sempre vai ficar, sempre. Por que que vai ficar?
Porque quando nós médios estamos, por exemplo, orando por alguém, vamos supor, eu estou orando pela Eli, eu vou orar por ela. Então, a hora que eu vou orar pela Eli, eu saio, abro o meu espaço, vou até Eli para orar por ela. Quando eu chego lá, a Eli está com dor de cabeça, a Eli está com dor no estômago, a Eli está depressiva, a Eli está com faniquito, aí eu vou orar. Peço para retirar o nervoso, o faniquito da Eli, a brabeza, que leve os espíritos para as escolas, hospitais, pronto-socorro, educandário, tudo bem. Mas o fluido para me ajudar Eli, o fluido bate aqui no meu estômago, faz uma autolimpeza fluídica na Eli. Pega o fluido ruim da Eli no meu estômago e o fluido bom. Por isso que eu vou curar a Eli. Eu vou curar a Eli porque eu peguei o fluido da Eli, trouxe para mim e levei de volta reciclado. É isso que o médium faz. O médium recicla o fluido. Então, quando eu fecho o trabalho da Eli, eu posso ter ficado intoxicada com o fluido da Eli. Porque a Eli estava com excesso, então, naquele trabalho meu de autolimpeza, de vibrar pela Eli, eu fiquei intoxicada. Então, o médium tem que parar e retirar a intoxicação da Eli, tirar tudo, o mal-estar, a dor de cabeça, e fazer um trabalho de cura para mim. Tchum, fechei. Essa é uma disciplina mediúnica. Se você fizer diferente, você vai ficar sempre doente. E é isso que leva a maioria dos médiuns a falar, depois que eu me tornei espírita, deu tudo errado. E dá mesmo. Por quê? Porque ele faz errado. Porque é ensinado errado. Porque não pode fazer isso. Então, não, você pode fazer caridade, mas para fazer caridade tem disciplina, tem conhecimento, tem fluido, tem protetor. Não é assim, você tem que fazer caridade. Você sai, você vai lá fazer caridade, seja um vivo. Você chegar ali e quiser fazer caridade com um vivo, você vai sofrer a influência do vivo. E é muito mais densa do que o espírito. Então, qualquer coisa que você se envolver, você traz o fluido. Por isso que médium tem que estar atento a qualquer fluido com ele. De ódio, de raiva, de vingança, de faniquito. Não adianta ele falar assim, fulano, esse ódio, mas já veio, já penetrou, já intoxicou. Então, o médium para bonitinho, senta na sua cadeirinha, bem bonitinha, e ora. Vai até Deus, vai aos espíritos bons e pede para tirar o ódio de você, a raiva, a vingança, a perturbação, o desamor. Termina, finalizou, limpou, fez tudo direitinho. Ótimo, encerra e continua a vida, feliz da vida. Então, médium que se intromete na vida dos outros, sobra para ele. É isso que eu falei, o que eu falei para ele. Eu ajudei ele, mas sobrou para mim. Quem quer que nós vamos ajudar vai sobrar. Não existe esse auxílio, essa caridade, sem sobrar, não existe. Para os espíritos vão me proteger? Não, isso não vai acontecer. Os espíritos ali estão. Se você não pedir para eles te ajudar, te proteger, retirar, limpar e fazer o trabalho, nada vai acontecer. Você vai ficar perturbada. Essa é a lei. A lei é do aprendizado, a lei é do estudo, a lei da evolução. Aí tem que falar, eu vou fazer caridade e os espíritos têm a obrigação de me limpar. Tem nada. Você que tem a obrigação de estudar e aprender, se você quer fazer caridade, você tem que fazer com sabedoria e conhecimento. Mais alguma pergunta disso que eu falei? Fala. O Médium médium, curador, ele sente muito a parte gástrica afetada, o estômago, o intestino, ou não? qualquer médium. Sim. Qualquer médium. E o médium curador,
porque ele se intromete no fluido da doença. Por exemplo, a pessoa tem uma doença que ela é dela, é de vida passada, é lei de causa e efeito. Só que aquele fluido está em volta dela e o médium vai só ajudar. Nós não curamos ninguém se a pessoa não quiser autocura. Você pode tentar tirar aquele fluido, a pessoa faz de outra vez. Você tira, ela faz de novo. Você tira, ela faz de novo. Você tira, ela faz de novo. Porque a pessoa só vai na autocura se ela quiser se curar. Por isso é que nós temos que ensinar as pessoas a evangelizar-se, amar o seu anjo guardião, pedir à sua equipe de trabalho que lhe venha em seu auxílio. Nós não curamos ninguém. Não existe um médium curador que possa curar uma pessoa, porque aquela pessoa está numa lei de resgate, numa lei de causa e efeito. O que um médium curador pode fazer e melhorar? Quando ele tira o obsessor. Vamos falar assim, vamos entender. Aquela pessoa está obsediada. Um espírito mal lhe colocou um fluido mal aqui nos ombros, aquele fluido de ódio está impregnado aqui. O médium curador, ele vem e ele tira com maior frequência, porque ele tem uma quantidade maior de fluido para tirar. Então, ele tira. E a pessoa se cura, porque ele leva embora o espírito. Ele leva embora o espírito, a pessoa cura. Mas a pessoa que ela veio da vida passada, porque os braços dela prejudicou as pessoas, ela bateu em muita gente, ela violentou, ela usou os braços e as mãos para fazer maldade. Então, ela vem perispiritualmente com o seu fluido perispérico dele. E aí ninguém tira, a não ser o dono. Foi ele que fez maldade. Foi ele que matou, foi ele que roubou. Foi ele que prejudicou as criaturas. Foi ele que violentou, foi ele que agrediu. Só ele pode tirar. Então, só ele, o anjo guardião, os espíritos protetores, podem lhe auxiliar à autocura, porque o fluido é dele. Então, o médium curador, ele não pode sonhar e acreditar que ele vai sarar as pessoas. São as pessoas que se curam. Então, eu gostaria de dizer para vocês, médium, que não tenham essa fascinação de cura, porque nós não vamos curar. Nós vamos aliviar. Aliviar. O que o médium pode curar? Ele. O médium pode curar ele. O médium pode tirar dele a falência. O médium pode curar a sua moral. Se ele não tiver moral, ele pode curar. O médium pode resgatar o seu passado. Por quê? Eu venho para cá com uma lei de causa e efeito. Eu venho para resgatar o mal que eu fiz, o mal que eu causei. Então, eu retorno com essa carga negativa minha. E só eu posso tirar. Ninguém mais tira. Não tem médium no mundo que possa tirar minha carga negativa. Porque é fluido meu. Meu, eu matei, eu roubei, eu piquei, eu violentei, eu causei dano. Então, isso é meu, porque é meu e voltou para mim. Todo mal que você faz, volta para você. Todo bem que você faz, volta para você. Então, o mal que eu fiz, voltou para mim. E a única pessoa que pode te ajudar é seu anjo da guarda. Sua equipe de trabalho. Então, o médium não sonha, tá? E pensar que, eu vou entrar na doutrina. Não, ele tem que se livrar. Tem que tirar os defeitos, tem que tirar a doença, tem que tirar a falência, tem que tirar a queda, tem que tirar a preguiça, tem que tirar a ociosidade. Porque é ele que veio resolver os seus problemas. E se você falar, era assim, mas eu vou fazer tanta caridade, você pode fazer, pode morrer fazendo caridade, não estou nem aí. Do mal que você fez, está com você ainda. Você vai para lá e vai para os quintos, porque você está pesada, densa. Porque a caridade dos outros é dos outros.
Me entenderam? Cuida da sua casa, cuida da sua vida financeira, cuida da sua falência, cuida dos seus filhos, cuida do seu casamento, cuida da sua comida, cuida da sua água, cuida da sua horta, cuida da sua fazenda, cuida do seu boi, cuida da sua vaca, do seu carneiro, o que é seu. A única coisa que você pode mudar é aquilo que é seu. Seu. Você não muda uma partícula na vida de ninguém. Você ajuda. Você ampara, mas não muda. Porque só o dono pode mudar. Só o dono. Então, nós, médios, nós voltamos aqui dentro da lei de causa e efeito. Então, fala assim, você está no karma. O espírita não tem karma, ele veio aqui para resolver o que ele não fez na outra vida. É isso que nós vamos fazer. Não é falar assim, eu nasci pobre, vou morrer pobre porque eu nasci. Ué, se você nasceu pobre, porque você fez errado na outra encarnação, jogou fora seu dinheiro, fez tanta coisa errada, e agora você tem que refazer para você buscar o que é teu. Quem mandou você jogar fora? Quem mandou você jogar as coisas fora? Então, agora você refaz tudo o que você fez de errado. Essa é a lei da doutrina dos espíritos. A pessoa resgatar a si própria. Vamos acompanhar a Maria na prece para que a gente possa... Nos assiste. Neste momento eu peço, encarecidamente, equipe de mensageiros da Seara de Jesus, que nos acolham, que nos oriente, que nos anime e que fortaleçam essa equipe de trabalho. Os encarnados e também a espiritualidade necessita de apoio, de carinho, de amor, de energia. Jesus, força maior, modelo e guia. E a equipe Barçanufo, equipe de Allan Kardec, Francisco de Assis, as colônias que existem no Brasil, que se juntem e que acudam a todos esses trevosos, esses ignorantes, esses briguentos, esses guerreiros que querem fazer o mal, que não querem que seja desenvolvida a nossa inteligência mental e espiritual. Esses ignorantes que não querem o progresso da humanidade, preferem que a gente fique sempre cego, obediente ali, não quer a libertação do ser humano, tanto encarnado como desencarnado. Jesus, que declarou que o Brasil seria a pátria do Evangelho. Mãe gentil de todos os povos, que a espiritualidade bendita não permita que nada, nada, nada venha destruir e acabar com a equipe de estudo e mediunidade e educação, esse centro espírita online e tantos outros sérios que existem trabalhando para a Seara de Jesus no pronto socorro da humanidade. Eu peço a todos os irmãos e irmãs deste grupo abençoado e bendito, que em particular nas suas casas, após o término desta oração, nem que seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas peço encarecidamente que façam prece pelo nosso grupo e por todos os grupos sérios, pela Araci, pela Eli e por todas as outras pessoas que eu não sei o nome, mas não importa. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Senhor de bondade e compaixão. Esteja no lar de cada um de nós.
e que restaure as forças e as energias que necessárias para que possamos passar bem, porque isso é só o começo dos apagão, a gente sabe disso. Por isso, querida Irmandade, vamos ficar atento na oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou de estar aqui nesta prece, então me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Que assim seja e assim será. Gratidão sempre, sempre, sempre. Muita paz. Rogamos a Deus Parabéns, Deus que na abençoe. sua infinita misericórdia, Senhor, venha sobre nós. Sim, Pai. Abençoe, Senhor, o grupo de estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Que o nosso querido Eurípides Barçanufo, diretor espiritual desse trabalho, possa continuar a nos assistir e amparar, como todos os anjos. Pedimos-te, recolha os espíritos adversários, adversários da doutrina dos espíritos,